Olá, paz e bem, um grande prazer estar com vocês outra vez para mais um vídeo do nosso canal. Partilhe e compartilhe. Lembrando que se você ainda não está inscrito, essa é a hora, se inscreva, venha fazer parte do nosso time, participar conosco desse projeto, que é um projeto de evangelização, de informação e de formação pessoal. Ok? Aos que já estão inscritos, muito obrigado. E a você que está se inscrevendo agora também, todo o meu carinho e um grande abraço. Espero que todos vocês estejam gozando de muita saúde, muito amor, muita paz, muita esperança e muita fé no coração. Fé. Esse é o título do nosso vídeo. E vamos falar hoje. A fé é uma das palavras mais comuns de ouvirmos em qualquer contexto religioso. Principalmente nesse período de pandemia, quando a gente está enfrentando dificuldades, sempre tem alguém dizendo: tenha fé, tenha fé, tenha fé. Mas essa palavra fé não é uma exclusividade religiosa. Nos mais distintos cenários, ouvimos expressões como você tem que ter fé, boto fé, etc. A princípio, o conceito parece simples. Afinal, fé é acreditar muito em alguma coisa, mesmo quando ela parece impossível, certo? Mas então vamos agora entender melhor o que é essa palavra mágica, fé. Não é fácil definir o que é fé, pois o ato de crer é bastante amplo. Todas as pessoas creem em alguma coisa, até mesmo quem se declara ateu crê em alguma coisa. Isso significa que nem todas as formas de fé é de fato a fé verdadeira, e as pessoas possuem diferentes conceitos sobre fé. O foco de nosso vídeo é a definição do que é a fé verdadeira segundo a Bíblia. Essa fé verdadeira vai muito mais além do que simplesmente crer, simplesmente acreditar. Vamos ver em que contexto essa palavra fé está na Bíblia. No Antigo Testamento, esse termo fé aparece apenas 2 vezes. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20, e no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Mas, se a palavra fé não é utilizada com frequência, expressões como crer, confiar e esperar transmitem o conceito de fé do começo ao fim do Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias. Isso significa que a palavra fé aparece principalmente no Novo Testamento e possui muitos aspectos. Essa palavra ela traduz especialmente o substantivo grego pistis, mas também está presente no significado do adjetivo pistos e do verbo pisteu. Juntos, eles ocorrem por mais de 300 vezes e transmitem tanto o sentido de confiança quanto o sentido de fidelidade. A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. A expressão se relaciona semanticamente com os verbos crer e acreditar. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar, que tudo vai melhorar de forma positiva e tudo vai ficar bem melhor. De acordo, se a gente for ver a etimologia da palavra fé, ela tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, e do latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência.
A fé é também sinônimo de lealdade à religião ou a um culto. Por exemplo, quando falamos da fé cristã ou da fé islâmica, né? Ontem, foi domingo da misericórdia, na missa, o assunto do evangelho foi justamente a fé de Tomé, né? Quando Jesus aparece para os discípulos após a sua ressurreição, Tomé não estava presente. Aí então, quando Tomé chega e os outros discípulos falam que Jesus havia aparecido, num primeiro momento ele não acredita, ou seja, ele não tem fé. Aí ele diz o seguinte: enquanto não tocar nas feridas da sua mão e na ferida do seu lado, eu não acreditarei. Ou seja, uma expressão de total falta de fé, de confiança. Se bem que hoje, como a gente viu naquele nosso vídeo sobre os apóstolos, alguns estudiosos dizem que, na verdade, Tomé não estava demonstrando falta de fé. Ele queria ter confiança de que não era um impostor que estava se passando por Jesus, né? Mas Tomé é conhecido como aquele homem que não acreditou. E por incrível que pareça, conforme a gente viu, Tomé se tornou um dos mais atuantes discípulos de Jesus no anúncio da palavra de Deus. Essas coisas são muito curiosas na nossa fé. A fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia, há inúmeras referências ao comportamento dos cristãos que agem com fé. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que Ele nos revelou e que a Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. Por isso, o crente procura conhecer e fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, porque a fé opera pela caridade. De acordo com a Bíblia, são 3 as virtudes teologais, conforme a gente vê lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ou seja, as virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, ou amor em algumas traduções. A maior delas, porém, é o amor, e nós iremos falar muito em breve sobre essas demais virtudes teologais. Hoje estamos falando da fé. O termo fé também sugere algumas expressões muito populares e também no contexto legislativo. Alguns exemplos: botar fé. A gente diz assim, boto fé. Expressa o sentimento de confiança, de reconhecimento, de aceitação. Uma outra frase, dar fé, muito usado no meio jurídico, né? Os tabeliões, botam lá, certifique e dou fé. Ou seja, é afirmar como verdade, como verdadeiro que está transcrito, que está certificado, que está declarado. Um outro termo, boa-fé, é a forma de agir honestamente, sem quebrar um compromisso, agir de forma ética. E assim também como tem a má-fé, que é agir de forma intencional para prejudicar a uma outra pessoa, a terceiros. Ok? Então, nesse vídeo a gente está detalhando um pouquinho o que é fé. Agora, uma coisa muito importante. Nós não somos o dono da verdade, esse vídeo é fruto de um trabalho de pesquisa, um trabalho de estudo. E é um vídeo que quero motivar você a pesquisar mais sobre fé, a aprofundar sua fé. Ok? De acordo com a Bíblia, o que de fato significa ter fé? De onde ela vem e qual é a finalidade de tê-la? Mas por que essa pequena palavra tem um impacto tão grande na vida das pessoas? O que de fato ela quer dizer? É essa realmente a definição dada pelas Sagradas Escrituras? Vamos ver agora. O que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Essa definição talvez seja a melhor definição de fé que eu encontrei. Ela está dada no livro dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. E logo de cara, ela já bate de frente com a definição popular sobre o termo. O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito, porque uma coisa pode acontecer.
Fé é uma certeza. E se é certeza, não há margem para dúvidas, não há margem para hesitações. É aquela certeza absoluta. Sob esse aspecto, fé é depositar confiança exclusivamente em Deus, independentemente das circunstâncias, por pior que elas sejam. É abraçar as promessas de Deus, confiar em sua palavra, é permanecer fiel a Cristo. Ainda de acordo com a Bíblia, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. E para quem deseja manter a sua fé viva, é necessário que ela seja praticada. Pois assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Conforme a gente lê lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. A fé genuína necessariamente será acompanhada de uma vida vivida de acordo com a verdade no que se crê. Neste caso, a verdade é a palavra de Deus. O grande objeto da fé, portanto, é Cristo. Portanto, aquele que crê verdadeiramente procura ser cada vez mais semelhante a Cristo. Logo, as boas obras realizadas pelo redimido não indicam seus próprios méritos, mas servem de evidência da autenticidade de sua fé. Se alguém quer dizer que crê e não demonstrar em sua vida as virtudes do fruto do Espírito Santo, na verdade, ele não crê realmente. É por isso que Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Entenda o que é fruto do Espírito Santo. Ter fé verdadeira significa abandonar toda a confiança em nossos próprios recursos. Ter fé significa se apegar sem ressalvas às promessas de Deus. Significa olhar para Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, né? Conforme João no capítulo 3, versículo 16. A fé tira o homem de si mesmo e coloca em Cristo. Por isto, aquele que tem fé em Cristo, o Cristo está nele. João capítulo 1, versículo 5, capítulo 15, versículo 4. A fé cristã não é simplesmente a fé numa realidade infinita, distante, onipresente, onipotente e onisciente, mas o Deus de Jesus Cristo, o crucificado, ressuscitado e assunto ao céu. No Deus revelado em suas palavras e ações, que assumiu os panos da fragilidade humana. A fé professada é participação na fé da igreja. A igreja conserva a memória da obra da salvação realizada por Cristo Jesus. E aí uma outra pergunta: para que serve a fé? Nenhum cristão, ou até mesmo alguém de uma religião diferente, negará a importância da fé. Para os cristãos em especial, essa palavra vai ter um significado ainda mais profundo. Afinal, um dos principais versículos das Escrituras é: o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é o motivo pelo qual o justo vive. Mas o que isso significa exatamente? O que significa viver pela fé? Talvez a melhor explicação da finalidade da fé esteja na primeira carta do apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, versículo de 7 a 8. Uma vez confirmado o valor de vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto jamais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a fé é para nos salvar. A fé salvadora não é fruto da vontade do homem caído, mas o resultado da ação do Espírito Santo em um coração regenerado.
Não é uma simples crença, uma crença cega ou uma esperança grande. Quando um cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido, ele sabe que está sendo ouvido. A fé, por exemplo, não é orar acreditando que uma pessoa pode ser curada de alguma doença, mas é ter a certeza que o Senhor é poderoso para curá-la e o fará se essa for a sua vontade. Entenderam? Então, fé é você acreditar que vai acontecer, é acreditar no impossível, é acreditar naquilo que não tem explicação. Eu gosto de contar uma história das transformações, que uma vez no sertão do Ceará, estava uma seca danada, um ano sem chover, e resolveram então os fiéis, junto com o padre, fazer uma novena para São Pedro. Iam rezar 9 dias para São Pedro para que chovesse naquele local. E assim foi, fizeram 9 dias de novena. Passou-se os 9 dias e não choveu. Aí no encerramento da novena, o padre disse assim, gente, você sabe por que não choveu? Porque vocês não tiveram fé. Somente uma pessoa, aí chamou lá um garotinho, vem cá, Joãozinho. Apenas este menino aqui teve fé, porque nos 9 dias da novena ele trouxe o guarda-chuva. Ou seja, ele tinha fé que a novena ia fazer chover. Os outros estavam indo só por ir, ninguém se botou de fé para o guarda-chuva. Então a nossa fé tem que ser assim, que nem a do Joãozinho da história. Se a gente está fazendo um pedido para chover, a gente tem que acreditar que vai chover. Se a gente está pedindo para uma pessoa ficar curada, a gente tem que acreditar que aquela pessoa vai ficar curada. A pessoa tem que acreditar que vai ficar curada. E se for a vontade de Deus, ela certamente ficará curada. A fé é o que capacita a pregação de uma mensagem que é recebida como loucura para gentios e tropeço para os judeus. 1 Coríntios capítulo 1, 18. A notícia é que Deus se encarnou e se entregou pelos pecados de todo aquele que nele crê. Somente pela fé as pessoas podem compreender essas boas novas. E uma coisa interessante, a ciência agora se curvou aos fatos. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis quando têm fé. Mas também não há mais dúvida de que é possível reproduzir esses efeitos através da fé. Na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. Devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população. Após o diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações e mais condições de cura. A fé despeja uma inesgotável torrente de energia sobre a vida da pessoa. Uma das maiores pesquisas feitas até hoje, divulgada no ano de 2009, revisou 42 estudos sobre o papel da fé, da espiritualidade na saúde. Envolveram mais de 126 mil pessoas. E sabe qual foi o resultado? O resultado mostrou que quem frequenta cultos religiosos, pelo menos uma vez por semana, tem 29% mais chances de aumentar seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam. Não é intervenção divina, não é feitiçaria, não é mágica, é comportamento, é fé. Compreenderam? Então, se você tiver fé, você terá menos doenças, você será mais feliz. A fé também tem uma relação íntima com a felicidade. Um estudo feito na Europa mostrou que as pessoas de fé espiritualizadas se dizem mais satisfeitas do que aquelas que não se consideram como tal. Parte disso se explica na natureza dos ateus e céticos em geral. Quem não acredita em nada pode ter mais propensão ao pessimismo, porque faz uma leitura muito objetiva, muito fria da vida, sem crer em algo divino que mude as coisas. Por outro lado, a certeza da existência de uma recompensa divina, a certeza da existência de uma força superior, de um Deus, muda a vida das pessoas. E não é só uma questão de otimismo, tem algo muito mais pragmático nisso.
A fé em Deus não nos ensina a amar, mas sim de que todos são dignos de amor. Tenha fé e nunca perca a esperança que tudo vai dar certo e que irá superar dificuldades que está atravessando. A superação é uma certeza de acreditarmos na força de Deus e não deixarmos que nada abale a nossa fé. A vida sempre nos apresenta situações para nos fazer desacreditar, mas é preciso ter força, força para continuar acreditando, continuar tendo fé. Né? Hoje, muitos coaches, muitos psicólogos, muitos autores de autoajuda dizem: creia, tenha fé, acredite, naquilo que você acreditar você vai realizar. E é uma verdade. Né? A gente vê frases maravilhosas como que sua coragem seja maior que seu medo e que sua força seja tão grande quanto sua fé. Outras palavras, mantenha o foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Que o desânimo e a tristeza sejam sempre vencidos pela vontade e pela fé que habitam em você. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Isso já dizia Martin Luther King. Uma outra frase do nosso querido famoso Charlie Chaplin: penso que a fé é a extensão do Espírito, é a chave que abre a porta do impossível. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Quem disse isso? Mário Quintana. Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Quem disse isso? Eurípides Ben-Sarnufo. Deus transforma choro em riso, dor em força, fraqueza em fé, sonhos em realidade. As pessoas querem saber o segredo do meu sorriso, da minha força, da minha fé. E querem saber de onde eu tiro as palavras, de onde eu tiro tanto amor, onde que achei a receita para aceitar os problemas com felicidade. Então eu respondo: em Deus. Quem disse isso? Padre Fábio de Mello. Que frase linda do nosso querido padre. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. Já dizia Santo Agostinho: você não precisa acreditar no impossível, você só precisa ter fé e acreditar em Deus. Assim tudo é possível. Já dizia Carolina Bessino. É fácil realmente ter fé e acreditar na vida e em Deus quando tudo vai bem. Mas só crescemos mesmo e realmente temos fé é quando nem tudo vai bem e reconhecemos que, por menor que seja a evolução em nossos dias, e sabemos agradecer a Deus com pouco ou com muito, está aí toda a nossa essência, força e a verdadeira fé. Ter fé é acreditar no invisível, no intocável, no inatingível. Não é ter a certeza sobre todos os mistérios que nos cercam, mas é ter a certeza que existe algo infinitamente maior que nós, que pode tornar tudo visível, palpável e possível. E aí tem a frase do nosso mestre, mestre dos mestres: em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podem dizer a essa montanha: vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para você. Tenha fé. A fé remove montanhas. E aí Jesus complementou: e tudo que com fé pedides em vossas orações, haveis de receber. Acredite, tenha fé, não tenha nenhuma dúvida. Jesus dizia sempre: coragem, filha, tua fé te curou. Coragem, filho, tua fé te curou.
A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Mesmo no momento mais difícil, não perca a sua fé, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Quando nós depositamos em Deus a nossa fé, todos os milagres podem acontecer. Os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica das pessoas. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. No ano 2004, o São Paulo Medical Journal, da Associação Paulista de Medicina, publicou uma pesquisa que afirma o poder da prece na recuperação de pacientes com câncer. Fé. Segundo um estudo realizado na Europa, religiões, a fé estimula algo essencial para o ser humano, o espírito de comunidade. Os fiéis normalmente não estão sozinhos, estão cercados de outros que têm a mesma fé, que rezam, que pedem com a mesma fé. É por isso que quando tem alguém rezando por você, quando você está rezando por alguém, essa pessoa se fortalece, porque a fé se irradia. E a fé ajuda a superar a depressão, ajuda a superar outros problemas da vida. Então, em um novo estudo realizado na Universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração da própria pessoa e do poder da oração das outras pessoas, da comunidade de fé. O estudo mostrou, através de ressonância magnética do cérebro, que há poder na oração e que os religiosos ativam áreas específicas do cérebro durante as orações. Então, gente, são inúmeras as pesquisas que mostram a importância da fé e por que, mesmo em pleno século XXI, ela não foi extinta pela tecnologia. A ciência está começando a entender e se reconciliando com a fé e seus milagres, mas nós sabemos que a fé vai muito além do que se espera e do que se pode ver. Nos registros bíblicos a gente vê a história de Jó, né? Foi tentado por Satanás, teve seu gado roubado por bandido, seus servos foram mortos, a calamidade atingiu seus filhos, ele teve feridas doloridas por todo o corpo, a sua esposa riu dele e pediu-lhe para renunciar ao nome de Deus. Quando enfrentou essas desgraças repetidas, ele suportou a dor em seu corpo e no seu espírito. No entanto, ele não se queixou, não retirou a sua fé em Deus, Jeová. Ele dizia, Jeová deu, Jeová tirou. Ele deu testemunho forte e ressonante de Deus, que envergonhou e derrotou Satanás. Vendo a fé de Jó nele, Deus abençoou duplamente, concedendo-lhe mais gado, ovelhas e lindos filhos. E finalmente, Jó morreu cheio de dias. Jó é modelo de fé e é digno de emulação por cada um de nós, crentes do Senhor. Ter fé, portanto, não é acreditar em qualquer coisa. Ter fé é aceitar como verdadeira a palavra revelada de Deus, é aderir voluntariamente às verdades que Deus comunicou, sem aumentar nem diminuir. Então, gente, o católico, o cristão, não é um crente, mas é um fiel que guarda na inteligência e no coração o conhecimento sobrenatural transmitido aos homens por Deus. Esse conhecimento sobrenatural, em que consiste a fé, está depositado nas duas fontes da revelação divina, a Sagrada Escritura e a tradição apostólica, e nos é transmitido por intermédio do magistério da Igreja. Ter fé é acreditar, é saber que o universo conspirará para que seu desejo seja atendido. É acordar acreditando que hoje será melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Tenha fé, continue firme, tudo vai dar certo. Nos nossos próximos vídeos nós vamos falar sobre as duas outras virtudes teologais, a esperança e a caridade. Aguarde. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e continue
firme na fé. Grande abraço e até o próximo. Tchau, gente.